Bom, a Hosped começou quando eu era servidor público, ainda sou, mas sou licenciado, e eu queria empreender, né? Um desejo de alguém que já ganha o seu salário, mas quer conseguir empreender de alguma forma. E aí eu percebi que o mercado estava se movimentando para locação por temporada, especialmente numa região que eu atuo, que é a região hoteleira, que isso era um pouquinho mais tranquilo de fazer, porque já existiam alguns serviços nos hotéis, e aí eu comecei sublocando imóveis, que é uma das estratégias que muitos gestores utilizam nos dias de hoje. E comecei com um imóvel, desse imóvel foi para 5, depois para 10, e hoje a Hosped gerencia em torno de 100 imóveis em Brasília. A gente utiliza muito uma estratégia de gerenciar os imóveis no centro de Brasília. É de fato onde a gente acha que dá mais retorno financeiro, a logística é melhor, então nossa operação é nessa região. Cara, o dia a dia era muito difícil quando você começa, muitas vezes, com um ou dois funcionários, e todo mundo tem que fazer um pouco de tudo. Então, eu lembro que tinha hóspede que mandava mensagem de madrugada, que não estava conseguindo entrar na acomodação, e aí o meu celular não podia ficar parado nenhum momento, porque eu era a última instância para poder resolver os problemas. Então, no começo, eu lembro que era difícil, assim, era um esforço, porque não tinha dinheiro para contratar funcionário, eram poucos imóveis, e esses poucos imóveis, eles davam, de certa forma, um trabalho. Então, entender se eu ia terceirizar, se eu ia contratar funcionário próprio, como que ia ser a abertura da empresa, tudo isso foram desafios muito grandes no início. Cara, o sinal que eu tive para poder profissionalizar minha operação foi quando eu trabalhava junto com um sobrinho meu, que era um universitário, e eu, né, enfim, conseguia trazer ele para trazer ele para trabalhar comigo. E começou a ter muito problema, porque a gente começou a expandir o número de imóveis. E eu falei, cara, agora não dá mais para ficar desse jeito. Fora as questões, todas as questões tributárias, as questões legais, a gente falou, agora é hora de profissionalizar de uma maneira muito profunda. Não dá mais para a gente ficar com operações informais ou testando imóveis para ver se vai dar retorno ou não. A gente já sabia que os retornos eram constantes, eram importantes, e a gente precisava agora profissionalizar para até como um teste para saber se a gente conseguiria expandir ou não a operação. Então foi nesse sentido que a gente pensou em profissionalizar e também aumentar a questão tecnológica, porque se eu contratasse mais funcionários, mais mão de obra humana e não só a tecnologia, eu poderia aumentar tanto o custo que poderia matar a minha operação. Então, nesse sentido que a gente entendeu que era a hora, de fato, de expandir o número de imóveis, mas se a gente não profissionalizasse, não aumentasse a questão tecnológica, os custos poderiam acabar matando a operação. Cara, a entrada da Stace foi muito interessante, porque eu fui num dos encontros do Airbnb, que é um encontro anual que eles fazem com gestores profissionais, e até então eu lidava só com a plataforma do Airbnb na minha operação. E nesse encontro eu conheci grandes operadores que tinham muito mais imóveis que eu, e eles falavam da Stace, que a gente perguntava qual channel manager que a gente pode usar. E o pessoal falava que a Stace era uma referência. Eu lembro que antes de conhecer a Stace, eu tentei um channel inglês, que nem tinha operação no Brasil, mas eu fiquei enchendo o saco deles porque eu não sabia da existência da Stace, e deu tudo errado. Eles não tinham um real na moeda deles. Então, eu lembro que eu colocava um preço, e o preço era convertido em Libra. E aí, a minha operação, assim, eu acho que por uma semana, eu tava viajando pra Argentina e eu comecei a ver preços, assim, ridiculamente baixos, porque ele fez uma conta inversa. Ele dividiu por 5 o preço que eu colocava. E aí, tipo, eu vi diária de R$ 30, sei lá, de R$ 40. Aí eu falei, não é possível. Tanto é que eu fiz eles pagarem pelo erro deles. Mas foi nesse momento que em Brasília eu descobri que operar apenas como OTA não era vantajoso, porque outras OTAs em alguns momentos davam um retorno financeiro muito bom, como o caso da Booking, o caso da Expedia, da Decolar. E no evento de anfitriões, o pessoal falava muito que a Stace era referência. Foi aí que eu coloquei a Stace, e aí que eu percebi que não fazia sentido aquele iCall, que é tipo uma ferramenta que existe, que você coloca as OTAs juntas, mas que elas demoram meia hora para atualizar preço, que muitas vezes dá problema de sincronia. E com a Stace o negócio ele era imediato, em poucos segundos, e eu conseguia reservar em várias plataformas. Em dia de evento eu conseguia explodir meus preços, porque eu estava munido tecnologicamente para poder fazer isso acontecer. Então essa foi a minha primeira experiência com a Stace.
Cara, o conselho que eu dou para escalar portfólio é, primeiro, se você não tem a tecnologia junto com você, a inteligência artificial, um parceiro tecnológico, como é o caso da Stace, você pode quebrar muito a cabeça e tentar contratar muitos funcionários para fazer algo que a tecnologia pode resolver de uma maneira muito mais prática e com menos custo financeiro. Então, se você pensa em escala, eu acho que você tem que pensar, primeiro, em ter a tecnologia como aliada, porque vai aumentar muito as demandas. E segundo, oferecer para o seu proprietário, né, para a pessoa que muitas vezes coloca o imóvel para você fazer a locação, oferecer aquilo que ele quer, a informação que ele quer. Então, às vezes, um relatório financeiro, que no caso da Stace está lá prontinho, é só você fazer os repasses e aparece o relatório financeiro, o proprietário pode até entrar na plataforma de uma maneira muito simples, é algo que eles vão exigir. A questão da transparência também, o que reservou, o que não reservou, quantas reservas foram esse mês, na Stace é muito simples, então isso demandaria talvez um funcionário a mais ou até dois para poder fazer isso na mão, coisa que a tecnologia da Stace resolve. Então, assim, quando eu penso em escala, eu acho que se você não tiver a tecnologia como aliada, você pode até escalar com pessoas, com mão de obra humana, mas isso pode custar muito caro e até acabar matando a sua operação em algum momento. Então, o primeiro pilar que eu colocaria é o pilar da tecnologia, e o segundo pilar é o da automação, o máximo possível, e pensar de uma forma com que você consiga dar a sua devida atenção para a captação de imóveis, não para resolver problemas operacionais que, de repente, parceiros tecnológicos possam resolver. Então, a minha dica é essa, é focar numa percepção positiva de como que a tecnologia pode resolver alguns problemas operacionais para liberar o seu tempo para poder ir para a captação de imóveis. Talvez dessa forma você consiga escalar melhor.